Olá a todos, hoje eu não tenho placa porque tenho um tema novo que é tempo de... Então você pode escrever assim no ecrã, é tempo de semear palavras. Então o time pode sentar-se e eu vou ler, eu hoje vou usar, se eu não estou erro, um ou dois livros, não está aqui livros, a pedir suas palavras, sim, tem 2 livros. Primeiro de tudo vou usar este livro, A Poder em Suas Palavras, e quanto mais você ouvir falar sobre isto, mais você vai ter verdadeira fé, a fé que vence o mundo. Então, as nossas palavras têm muito poder, muitíssimo mesmo. E muita gente fala como se nada fosse de mal, mas a Bíblia diz que tanto a morte como a vida estão no poder da língua. Diz aqui assim no livro, logo no início, as nossas palavras são sementes. Porque Jesus dizia que tudo, nos céus, na terra, hoje, ontem, amanhã, depois que Deus fizer novos céus, nova terra, tudo vai funcionar de acordo com esta lei cardinal do reino, do governo de Deus, que é, tudo funciona com base em sementes. Então, tudo é tudo. Então, as suas palavras são sementes, o nosso dinheiro são sementes, os nossos filhos são resultado de sementes, as plantas, resultado de sementes e por aí fora. E hoje eu vou dizer que nós temos que semear, é tempo de semear palavras, mas não é quaisquer palavras, não é? Palavras que nos convêm, palavras que são poderosas, positivas, que dão vida, saúde, vitória, etc. Mas vamos então ainda aqui à introdução, porque a Bíblia ensina que tanto a morte como a vida estão no poder da língua. E aquilo que falarmos é aquilo que vamos escolher. Vamos ver onde é que diz tanta coisa acerca da palavra que nós falamos que é impressionante. Então vou começar por uma história, que é a história de Jesus, quando ele estava a falar com os seus discípulos, viu ao longe uma figueira, foi lá para comer, mas não havia figos. Então ele amaldiçoou, falou à figueira. Sei que no outro dia já falámos nisto, vou falar outra vez, mas vou andar para a frente. Então estamos aqui em Marcos 11 e diz assim, no versículo 12, Marcos 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, portanto tinha sinal de quem tinha frutos, foi ver se acharia alguma coisa, mas chegou lá, não havia nada, só havia folhas, não havia figos. Então Jesus falando foi com a boca, não é com a cabeça, com a mente, disse, com a boca, não é? Disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E aqui não diz, mas devem ter ficado muito admirados, porque aqui está o nosso Jesus, aquele que nós seguimos, anda a falar às árvores. Que coisa tão estranha. E para mais que, aparentemente, não aconteceu nada, porque a árvore parecia estar na mesma. Ela estava na mesma. Jesus amaldiçoou e disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. Mas ficou tudo na mesma. A ver? Só que foram aquilo que tinham que fazer, no dia seguinte passaram para o primeiro lugar, e quando passaram pelo mesmo lugar, passando pela manhã, no dia seguinte, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. A ver, passado um dia, eles olharam e viram, a figueira secou. Então Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Eles estavam admirados. E aqui há muita coisa. Mas deixa-me só ler o versículo seguinte, já volto atrás. Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Fé em Deus. Ou, no original diz, tende fé do mesmo tipo que Deus também tem. Porque muita gente pensa que ter fé em Deus é acreditar que Deus existe. Isso é um tipo de fé muito básico, que não cura ninguém, não põe
dinheiro na conta, não, nem sequer salva, porque o diabo também sabe que Deus existe, presta contas a Deus e tudo. Portanto, isso não vale quase nada. Portanto, o que Jesus disse, tendo fé do tipo de fé de Deus. Então, a gente começa logo por ver aqui que Jesus falou, amaldiçoou a figueira e aparentemente ela ficou na mesma. Só que 24 horas depois ela já estava seca. E isto me diz muitas coisas. Diz-me outra vez a lei de semear para colher. Porque a lei de semear para colher diz que tudo funciona à base de sementes. E quando o agricultor semeia uma semente, ela não cresce logo de repente. Não. Ela demora uns dias ou às vezes umas semanas, e se for árvore, então nem se fala. E depois ela cresce e dá o fruto conforme a sua espécie. Se semear feijão, não vai colher batatas, vai colher feijão. Se semear erva daninha, vai colher ervas daninhas. Bem, então, o que acontece? Jesus falou à figueira, amaldiçoou, aparentemente nada aconteceu. No dia seguinte eles ficaram admirados, olha, afinal aconteceu. É por isso que eu também ensino que depois de orar, nós não somos supostos a ver resultados instantâneos. Está a ver? Porque a cura divina ou a resposta à oração pode ter o seu tempo como que uma semente está a crescer. Bem, agora, Jesus, quando ouviu o Pedro dizer, mestre, olha o que é que aconteceu. Ele não só não ficou admirado, mas ele disse algo extraordinário. Ele disse, tende fé em Deus, tende fé do tipo da fé de Deus. Jesus podia ter ficado admirado. Há muita gente, até alguns pregadores, que quando oram e tal, não sei o quê, depois funciona. Epá, glória a Deus, aleluia, desta vez funcionou. Como quem diz, às vezes funciona, outras vezes não, nunca se sabe. Aleluia. É suposto de funcionar sempre. Então, se nós estudarmos a palavra de Deus, podemos saber, primeiro, que Deus funciona sempre. E se por acaso desta vez não está a funcionar, não é que Deus não tenha respondido, é porque nós fizemos qualquer coisa que não estava 100% certo. É só isso. E se eu acertar, funciona. Hoje em dia, os jovens, quando estamos a falar de computadores, e depois muita gente ainda não sabe usar os computadores, ou então nós próprios sabemos o programa não funciona, e quando alguém, não, tem que fazer assim, 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 depois alguém diz, pois, o material tem sempre razão, como quem diz, aquilo sempre funcionava, você é que não sabia usar as regras do computador ou da máquina. Então, com Deus é a mesma coisa. Então, depois de Jesus ter dito isso, ele explicou, falou algo tremendíssimo. Tende fé em Deus, ou tende fé do tipo da fé de Deus, porque é verdade vos digo. É verdade quer dizer que isto é mesmo a verdade. Olha que tu vais pensar que não é verdade, mas é. Qualquer que disser este monte, qualquer é qualquer. A ver, qualquer é o Joaquim, o Manel. Qualquer que disser este monte, disser é com a boca. Ergue-te e lança no mar. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Uau! Que lei tremenda! Está a ver? Qualquer que disser este monte, qualquer falar este monte, este problema, este obstáculo, qualquer coisa, e falar, e acreditar que aquilo que ele fala vai acontecer, vai mesmo acontecer. Se a pessoa acreditar que algo de mal vai acontecer, e ele falar e acreditar e falar, eu estou dizendo de propósito várias vezes, porque não é só falar, é falar e acreditar, vai mesmo acontecer. A ver? Se a pessoa andar a dizer, pois, porque agora há uma crise e, portanto, eu já sei que vou perder o emprego, eu já sei que os meus negócios não vão dar certo, eu já sei que o meu filho que não vai vencer, porque não sei o quê. Você fala isso e acredita, pode ter certeza que vai acontecer. Mas se você disser o contrário,
for pelo lado positivo, ou seja, pelo lado de Deus, e disser, não, eu fui liberto do poder das maldições. Agora as bênçãos de Abraão é que vêm ter comigo e me apanham. Eu estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. O Senhor Deus está a mandar a cabeça esteja comigo em tudo onde puser as mãos. Então, se você acredita nisso e fala isso, é isso que você vai ter. Está a ver? É a lei de Deus. É a lei de Deus. Eu conheci um português que era na África do Sul, no tempo que eu era engenheiro, e depois me converti, eu ia à igreja, e eu conheci o casal. E ele era o vendedor, o melhor vendedor de uma grande empresa de seguradora. Não vendia seguros normais, era para grandes seguros para máquinas especiais ou para grandes empresas. E ele, quando estávamos na escola bíblica e estávamos a estudar isto, ele dizia assim, olha que curioso, eu sem saber usei esta lei e por isso agora estou a perceber porque eu tinha sucesso e os outros não tinham. É que chegava a sexta-feira e os meus colegas, na África do Sul, sexta-feira à tarde é para a malta relaxar e tomar uns drinks e compartilhar experiências, etc. E depois segunda-feira arrancava-se tudo com toda a força. Então, ele dizia assim, sexta-feira à tarde, quando o pessoal se reunia para tomar uns drinks e compartilhar, a grande maioria dos meus colegas, pois, agora estamos em crise, pois, é difícil, pois... É. E ele dizia assim, eu cá vendo sempre, eu vou vender tudo, eu vou isto, eu vou aquilo, eu vou aquilo outro. E ele, portanto, era um otimista. E os outros pensavam, ele é um basófias, ele é um arrogante, por acaso até era um bocado. Mas não importa, porque ele pôs em funcionamento uma lei, que é aquilo que ele fala e acredita, aquilo que ele acreditar e falar, é isso que ele vai ter. É uma lei. Não é só falar, é falar e acreditar. É que Jesus disse isso. Então veja, Jesus falou à árvore e claro que ele acreditou que a árvore ia secar. Não se viu logo os resultados porque Jesus já sabe, como é evidente, as leis que ele próprio instituiu. Demorou um dia para se ver. Então, no dia seguinte, o Pedro disse, mestre, olha, aquilo funcionou, a figueira secou desde a raiz, olha ali, está tudo seco. E Jesus não ficou admirado e ainda disse, tende fé em Deus, ou fé do mesmo tipo que Deus tem. Que fé é que Deus tem? É uma força, fé não é acreditar. Fé é uma força. Fé não é acreditar. É uma força que não se vê, como não se vê eletricidade. Mas eletricidade dá grandes benefícios, não é? Mas também se você fizer um curto-circuito, dá um choque terrível. E fé é uma força que vem por ouvir a palavra de Deus e sai do seu coração por falar e acreditar. E um dia vamos ver também por imaginar, ver a coisa, fazer a quarta dimensão. Mas estas duas já chegam. Então, Jesus disse isso e depois disse, na verdade te digo que... Onde é que está? Na verdade te digo que qualquer que disser este monte, este problema, esta doença, esta pandemia, seja o que for, qualquer que disser com a sua boca a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser é o que ele vai ter. Está a ver? Isto está em conformidade com Provérbios que diz a morte e a vida, as duas coisas estão no poder da tua língua. Você tem o poder dentro de si. Está a ver? Agora, se uma pessoa já tem Jesus e acredita na palavra de Deus e começa a falar as palavras de Deus, as promessas de Deus, imagina, fica simplesmente uma coisa bombástica. Eu vou já adiantar para a gente ouvir e ouvir diversas vezes. Eu digo assim para mim, eu habito nos escondidos do Altíssimo, que é o Salmo 91.
Sobre o omnipotente eu descanso. Até vou abrir o Salmo, para eu não me esquecer de nada. A ver, está aqui mesmo. Aqui, qual é o outro? Coríntios, já não preciso de Coríntios. Aqui para aqui. Eu habito no escondido do Altíssimo. Ainda hoje fui orar em línguas, fui dar um passeio orando em línguas, louvando a Deus, e eu ia falando isto. Ia semeando o que eu queria colher para a minha vida, semeando o que eu queria colher para a nossa igreja Maná. Está a ver? É tempo de semear. O quê? Palavras de Deus para a nossa vida. É tempo de semear. Digam todos comigo, é tempo de semear. Está a ver? Então eu digo assim para mim, porque eu habito no escondido do Altíssimo, à sombra do omnipotente, eu descanso. Por que eu descanso? Porque Deus é comigo. Eu direi do Senhor que Ele é que é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele é que eu confio. É Ele que me livra do laço passarinheiro, da maldade que me possam querer fazer, e da peste perniciosa. Peste perniciosa é isto, é a peste do Covid-19. É Ele que me cobre com as suas penas e estou seguro debaixo das suas asas. Eu não temo espanto noturno. Há uma música que diz, eu não temo... Como é que é? Posso ser tribulado, tá. Eu não temo nenhum dardo. Então fica lá, já vamos cantar. Eu não temo espanto noturno. Às vezes há notícias terríveis, telefonemas. Nem seta que voa durante o dia. Uma carta, também uma notícia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Tanta gente anda aí a... Veja como é que o diabo faz. O diabo não precisa matar as pessoas porque elas se matam a si próprias. Vai tudo para a televisão ver, ei pá, tantas pessoas a morrer com o Covid-19. Eu já sei que sou o próximo, eu tenho que já ser vacinado, porque senão eu já sei. Cheios de medo. Então, eles acreditam, podem morrer, falam que estão quase a morrer e morrem. É impressionante, não é? Depois tem os crentes que falam ao contrário. A ver? E em relação às finanças é a mesma coisa. A morte e a vida estão presentes da sua língua. A ver? Eu não temo espanto todo, tal, nem peste tal, porque e 1000 podem aqui ao meu lado, sem emprego, doentes, com isto, aquilo, 10.000 à minha direita, eu não. Havia uma senhora, havia um irmão que tinha uma avó, e a avó já era muito velha. E ela era assim uma crente deslavada. Ai, querido, eu sou católica, mas pronto, vai lá dizendo as tuas coisas. Avó, diga lá, 1000 podem cair. Ela estava com uma doença qualquer. 1000 podem cair à sua esquerda com esta doença, 10.000 à sua direita, você não. Ai, filho, prefiro que eu sozinho do que 10.000 pessoas a caírem. Para lembrar também uma tia que eu tinha que viu Deus fazer um milagre. Uma pessoa tinha uma perna mais curta que a outra, portanto ele andava a coxear, não é? E quando eu mandei sentar, orei, e Deus acrescentou a perna, de tal maneira que era uns 4 dedos, já era muito. E o homem saiu e, claro, as calças onde a perna cresceu, olha aqui, estavam mais ou menos assim, está a ver? Ela andava assim. Eu até posso pôr as meias para baixo, senão você não vê. Eu tenho umas meias que vai ter cá acima. Não. É só para assustar. Então, ele andava assim. Então toda a gente viu. Portanto, porque é que esta calça era mais curta que a outra? Porque ele tinha a perna para cima. Certo? Então a minha tia viu. E ela disse, ela vinha do carro e disse, ver, eu vi, mas não acredito que vi. Porquê? Porque não pode haver milagres. Eu vi, mas não acredito que vi. E pronto, já tenho as meias bem. Então, 1000 pode aqui à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não. Porquê? Porque Deus dá ordem aos seus anjos para me proteger de todos os meus caminhos. Eu posso pegar na Bíblia e falar isso para mim. É isso que você tem que fazer. Você tem que semear sementes que você quer colher. Posso ouvir uma mãe? Não ouvi nada. E tu? Então, por exemplo, eu posso pegar em Deuteronômio 28 e dizer assim, eu vou dar outros versículos, eu fui liberto do poder das trevas.
O diabo já não manda em mim. E agora eu fui transportado para o reino de Deus. Eu sou filho de Deus, sou filho adotivo de Deus. Tenho o poder de Deus dentro de mim. Eu até oro. Senhor, dá-me um espírito de sabedoria, de revelação, mostra-me qual é a minha chamada no planeta, qual é a riqueza da glória que já é minha, quais são as riquezas, e qual é o grande poder que já está dentro de mim, que é o mesmo poder que tu, ó Deus, usaste para tirar Jesus do inferno, contra todos os demônios. E, Senhor, graças te dou porque eu dou ouvidos à tua palavra, faço o melhor que eu sei, e guardo, ouço e faço. Tu me estás a exaltar sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos que deste ao Abraão me dás a mim também. E estas bênçãos vêm atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim, até me apanhar, e eu caio abençoado. E estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. E graças a Deus, Senhor, porque és tu que me defendes. Quando um inimigo me ataca, ele vai cair ferido diante de mim. Eu não faço nada porque tu é que me defendes. Essa também é boa, viu? És tu que mandas que a bênção esteja comigo nos meus celeiros, contas bancárias, da família, de emprego, negócio, e em tudo não ponho as mãos. Está a ver? Então eu devo falar isto quantas vezes? Muitas. Porquê? Porque quanto mais você falar, maior será a colheita. Se você só semeia uns grãozitos, em pouco tempo você vai ter uma colheita, mas é só uma coisinha. Então há aquelas pessoas, eu também já fui assim, que semearam, de assuntos de saúde, seja o que for. Mas você já colheu tudo que havia a colher. E ainda está a dizer, ó Deus, eu semeei. Mas isso já foi, há sei quanto tempo é que foi. A semente já deu tudo que tinha a dar. A semente já deu tudo que tinha a dar. Então eu tenho que semear mais e mais e mais. Certo? E é muito mais fácil semear quando se está bem, estar à espera que o diabo ataque, com um problema de saúde, seja o que for, e depois é que vai ter que pôr fé. Então eu devo falar o quê? O que a Bíblia diz. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, não fales o que tu vês. Não fales o que tu sentes. Fala o mesmo que Deus fala. Mas fala muitas vezes. Se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele aos domingos. É isso, Gustavo? Quando é que é? A toda hora, todos os dias. Mas isso dá um trabalhão. Mas senão não vai ter vitória. Exato. Ou seja, eu devo ter um estilo de pensamento contrário ao pensamento do mundo. A ver? Eu tenho que lavar a mente. Agora, se calhar algum irmão pensa pôr a mangueira de água aqui e depois a água sai por ali ou pelo nariz. Mas não sai. Tem que lavar a mente. É mesmo. Mas isso é uma lavagem cerebral. É uma lavagem, como é que eles dizem? Cerebral. Pois é o que fazem na televisão todos os dias. Nunca põe as notícias do que é que a China disse, o que é que o Japão disse, o que é que o russo diz, só diz o que é que esses gajos dizem. No outro dia os americanos ameaçaram de guerra a Rússia. A Rússia não é cão que ladra. Ele vai logo, pum, pôs logo lá. Mas não, agora vamos conversar. Um bando de maricas. Um bando de larilas. No meu tempo se dizia-se assim, mas pronto. Está a ver? Com isto já me dá vontade de rir. É assim, então, o que é que eu estava a falar? Tem que meditar, medita nele, nas coisas de Deus, dia e noite. Pensa na mesma maneira que Deus pensa, para que tenhas cuidado em fazer, conforme o Senhor diz, porque então farás prosperar o teu caminho. Então, quão importante é meditar na palavra de Deus? É mega importante. Quão importante é falar e falar e falar. Sabe por que é importante falar muitas vezes essas coisas? Porque até os médicos dizem, e temos médicos, eu já disse, temos médicos na nossa igreja que também dizem, claro, a mesma coisa, é um facto científico. Você, para ter uma coisa, acreditar numa coisa a 100%, você tem que ouvir essa coisa muitas vezes. E quando você começa a acreditar nisso, faz parte de si, é como se você tivesse mais de um braço. É como as lulas, tem mais um braço e mais outro e mais outro. É assim, é engraçado.
Está a ver? Porque aí você, quando houve... por exemplo, eu já dei também um testemunho, eu só estou aqui a me lembrar de alguns. Eu tinha um piloto que um dia estávamos na África do Sul e eu devo ter apanhado também um vírus, porque eu estava a espirrar, estava tudo vermelho, etc., mas não orei. E eu cheguei ao aeroporto e ia dizer, estou a ver que o apóstolo apanhou a gripe das penas ou das aves ou dos periquitos, alguma coisa qualquer. Eu fiquei tão parvo a pensar, como é que este gajo é crente? E diz que eu apanhei uma gripe. Eu fiquei, não, comandante, eu não apanho gripe, só apanho bênçãos. E eu disse, pronto, você que é o boss, pois sou. E foi andando. Eu não orei. Fé faz a oração funcionar. Mas a oração sem fé não dá resultados nenhum. Eu por mim todos os dias. Imagina milhões de pessoas que são da Igreja Maranhã e eu estou a dizer, eu matava-me. Não. Tenho que ensinar você a ter vitória. Bem, então, o que é que estamos aqui a dizer? Que eu posso e devo falar, e falar montes de vezes a mesma coisa. Por quê? Porque ao falar, eu também estou a ouvir. Essa é outra. Você está a ler, devia ler em voz alta, para si próprio. E em vez de dizer assim, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo guardado tal, então tal. Eu leio para mim. Porque eu estou a ouvir a voz do Senhor meu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que Ele me deu a mim, então Deus me está a exaltar sobre todas as nações da terra. Quando eu quero orar por alguém, por exemplo, o Zé, um Zé qualquer, o Senhor, eu falo isto em nome do Zé, certo? Então, eu devo ler esses versículos o máximo possível por semana, ou por dia ler logo uma data deles. É para isso que é o PDC. E depois você fala, e fala, e fala. Mas não fala, alô, o bacalhau, sim. Tô. Não, você tem que desligar para estar concentrado. Estar focado. Veja Tiago 3, vamos ver Tiago 3. Não, vamos ouvir a música. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque, Abednego, dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque, Abednego, dançando na fornalha de Nabucodonosor. Comendo capim. Sim, Nabucodonosor. Comendo capim. Eu vi Nabucodonosor. Comendo capim. Nabucodonosor. Comendo capim. É por isso que eu digo: posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Veja bem, a história
essa história que eles estão a cantar é do tempo do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor sabia que tinha sido escolhido por Deus para conquistar os israelitas que aborreceram tremendamente a Deus por de grandes desobediências. Deus deu ao rei Nabucodonosor o primeiro dos grandes impérios. Ele sabia que foi Deus. Mas subiu-lhe à cabeça a vaidade. Ele mandou fazer uma, como é que chama isso? Uma estátua de ouro. E chamou os reis, ele era o imperador de muitos reinados. Chamou todos os principais para irem venerar, e pôs os músicos a tocar e tal, e toda a gente tinha que se abaixar. Só que havia 3, aliás havia 4, que eram o Mesaque, Sadraque, Abednego e o Daniel. Não se dobravam. Então imagina uma multidão, toda a gente se dobrava e ele não se dobrava. Então o rei mandou perguntar aos rapazes se eles eram surdos ou o que é que se passava. Eles disseram, não. Diz lá ao rei que a gente, pura e simplesmente, só se dobra a Deus. Então o rei ficou furioso, chamou-os e disse, pá, vocês tenham juízo, pá, vocês, pá, depois não arranjam emprego, ainda vos queimam, olha aquela fornalha de fogo ardente. É isso que muita gente ouve um patrão dizer como ameaça, pá, para lá de ir à igreja, ou então um familiar, não vás à igreja, pá, porque senão eu e assim é arrasado. E há muito crente que vacila e que troca Jesus porque as pacandinhas nas costas ou porque tem medo de represálias ou da fornalha de fogo ardente. Mas eles não. E quando o rei disse, olha que eu mando-vos mesmo para... Agora imagina, todas as pessoas olhar para o rei a ser envergonhado. O rei não pode ser envergonhado. E ele disse, pá, arrependam-se lá, porque senão mando-vos já para lá. Senhor rei, não vale a pena, porque nós não cedemos, nós não vamos dobrar os joelhos a ti, só a Deus. E ele disse, mas quem é o teu Deus que te possa livrar? Ele disse, o meu Deus é que é Deus. E mesmo que ele por acaso decidisse não me livrar, eu prefiro morrer a acreditar em Deus do que andar contigo. E o rei ficou com toda a raiva, mandou os soldados pôr os jovens dentro da fornalha, fogo ardente. Mandou aquecer a fornalha de fogo ardente 7 vezes pior. É o que o diabo às vezes faz. É o que o patrão que não quer que a gente venha à igreja ou que é contra a Manaus. Será, está a ver muita coisa aí. Então, eles foram com fé e falaram fé e agiram com fé. Conclusão, os soldados ao chegar perto da fornalha morreram queimados, mas os 3 jovens não. E logo todo mundo, imagina, todo mundo a ver. Todo mundo a ver. Para lembrar, na sexta-feira passada, todo mundo a ver o Ivo Rosa, o coisa, a estatelar-se, a dizer coisas absolutamente abomináveis. Todo mundo a ver na televisão, ali era ao vivo. Então, o que acontece? De repente, começa-se a ver uma 4ª pessoa, que era Jesus, e eles dançavam. E o rei foi inteligente, porque há reis ou pessoas que estão em lugares de chefia, são estúpidos, são palermas pé grande. Insistem, ainda fazem guerra a Deus, fazem guerra aos filhos de Deus e só é desgraça em cima deles. Mas ele foi inteligente. E então parou tudo e disse, realmente eles têm um Deus. Não há outro que possa fazer uma coisa dessa. Só há um Deus que é capaz disso, o verdadeiro Deus. Então, ai daquele que falar mal destes ou do Deus deles. Então, eles foram honrados por Deus, por terem ficado firmes. E pronto, todo mundo em paz. Só que o rei Nabucodonosor continua a ser muito grande, cada vez maior. Então, subiu-lhe à cabeça outra vez uma grande vaidade. E Deus, isto tudo vem na Bíblia, e Deus tornou a avisá-lo, pá, tu toma cuidado que estás mesmo mal. Mas ele não quis, esqueceu-se. E Deus deu-lhe uma lição. Tirou-lhe dentro dele, como se tirasse de um copo o que está lá dentro. Tirou água, por exemplo, põe lá vinho, cerveja, areia, sei lá. E depois tirou o espírito do homem lá de dentro e pôs espírito de vaca, mesmo espírito de vaca. Então o rei, o grande senhor, começou a fazer barulhos como as vacas, a comer como as vacas, cresceu-lhe pelo, e é por isso que esta música diz, eu vi o meu senhor comendo capim. Capim é, aqui diz em Portugal capim? É? Erva. Comer erva. Ele comeu mesmo. E foi muito tempo.
E passado o tempo que Deus determinou, Deus tirou-lhe o espírito de vaca e pôs o espírito de homem. Há muita gente que está a dizer, este homem é um exagero e tal. Pois, então já vais ver. Então, de repente, ele veio assim e louvou a Deus. Porquê? Porque Deus teve pena dele, foi misericordioso. Podia lhe ter tirado o reinado, ou mandado matar, ou assim, mas o filho já foi estúpido. Então, vamos lá ver a música outra vez, que é muito bonita. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi Nabucodonosor Comendo capim, sim, Nabucodonosor. comendo capim, Eu vi Nabucodonosor comendo capim, sim, Nabucodonosor. comendo capim. Da história da Bíblia, porque muitas vezes a história da Bíblia repete-se aqui na Terra. Há muita gente que goza a Deus, que faz tudo por uma linha. Principalmente então quando eles já viram que alguém segue a Deus e funciona, eles continuam só a fazer e dizer disparates, e Deus põe-nos a comer capim. Começam a ficar pobres, miseráveis, perdem tudo mais uma coisa. Porquê? Ninguém goza a Deus. Está a ver? E, portanto, quando isso acontece a essas pessoas, não é porque Deus está ali com uma maca para bater. É que a pessoa tanto goza e chateia a Deus que vai acontecer o mesmo. Cante lá então essa de comer capim. Eu vi Nabucodonosor Comendo capim, sim, Nabucodonosor. comendo capim, Eu vi Nabucodonosor comendo capim, yeah, Nabucodonosor. comendo capim. É por isso que eu digo, Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Amém, amém. Podemos sentar. Esta é boa, está a ver? Muito bem, então, eu tenho aqui uma passagem que é em Tiago 3, para explicar o outro lado da língua. Porque diz aqui assim: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir o seu corpo. O cavalo selvagem vai para onde quer. É como a cabeça de muita gente anda a pensar em disparates porque não está com o mínimo de disciplina para estar focado nas coisas, seja que for. Vê também as naus, navios, que sendo enormes e levadas por tempestades terríveis, esses navios se viram com um leme bem pequeno. Por exemplo, você pode imaginar, abre isto tudo, abre tudo. Veja aqui, isto tem para aí uns 3 metros, ou 2 metros e tal, 3 metros. Um leme deste é para um tanque daqueles tanque de contentores ou de petróleo. Uma coisa tão pequena, comparada com o tamanho do navio, e o capitão vira o barco para onde ele quiser. Assim é a nossa língua. A nossa língua vira o nosso destino para onde a gente quiser. Eu posso virar o meu destino para onde eu quiser. Vê também com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é um fogo que, como mundo de iniquidade, está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza,
tal. Ou seja, a nossa língua, a gente deve tentar dominá-la. Aprender a falar o que é bom, agradável, justo, honesto. Isso vem nos versículos bíblicos também. Porque se você dominar a sua língua, a sua vida muda por completo. Inclusive, o poder da língua é tão forte que você pode transformar problemas em vitórias. Como? Falando, semeando o que quer colher. Está a ver? Semeando o que quer colher. Você é atacado com uma doença, com o vírus, com seja o que for. Você começa a dizer, glória a Deus, pelas pisaduras de Jesus já fui curado, porque está escrito que Deus não só perdoa os pecados, mas sara todas as enfermidades. Em Isaías 53 diz que Ele pagou o preço, não só pela nossa salvação, mas também pela nossa saúde. A ver? Então, eu posso e devo aprender a viver deste jeito. E se eu me enganar, ou dizer, pois agora e tal, um problema, eu tenho que quebrar o poder dessas palavras. Digam comigo, eu quebro o poder dessas palavras, em nome de Jesus. Porquê? Porque isso são ervas daninhas. Ou então alguém fala para si palavras de derrota. Olha que você vai lhe acontecer isso. E você não vai dizer isso à frente das pessoas, porque isso só vai dar confusão. Vai ali ao lado e diz, eu quebro o poder das palavras dessa pessoa, eu não aceito essas sementes, eu arranco essas palavras, essas sementes, no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então, é isso aí. Agora veja, outra coisa interessante ainda estamos a falar nas palavras que saem da nossa boca. Porque será então que quando nós oramos em línguas, não entendemos o que é que está a passar? Não é engraçado? Diz aqui em Coríntios, 1 Coríntios 13, acho que é 13, não é? 14. Segui a caridade, tal. Porque o que fala a língua estranha, ou falar no Espírito, orar em línguas, tudo a mesma coisa. Não fala aos homens, mas fala para Deus. E ninguém o entende. E em Espírito fala de mistérios. Quando eu falo português, os portugueses entendem, mas eu tive que aprender. Quando eu falo inglês, os ingleses entendem. Quando eu falo o meu holandês perfeito, posso ouvir a mãe que... Não, depois que eu a conquistei já não preciso do holandês. Então, quando eu falo em línguas, eu não estou a falar para ninguém deste... Posso estar a falar... Estou a falar para Deus. Numa língua que eu próprio não conheço. Pode ser uma língua terrestre, do céu, ou uma muito especial, que é só a de Deus. E está aqui assim. Quando nós oramos em línguas, o meu espírito ora bem. Diz aqui o versículo 14. Mas o meu entendimento, a minha mente, fica sem fruto. Eu não percebo nada do que é que eu estou a dizer. Por que será? De propósito. Porque muita gente ora completamente errado. Oh Deus, tu sabes que eu estou muito doente, mas oh Deus, faz qualquer coisa, este cancro está cada vez pior. O médico disse isto, disse aquilo, e a pessoa está a se enterrar cada vez mais. Só semeia lixo, erva daninha, doenças. A ver? Oh Deus, toda a gente está a ser despedida. Eu já sei, Senhor, que você também. Oh Deus, mas faz qualquer coisa. A pessoa já está a falar e a acreditar que aquilo vai acontecer. Ela vai ser despedida. Oh Deus, porque é que tu não me ouviste? E Deus vai responder assim, não sou eu que tenho que te ouvir, tu é que me tens que ouvir. A ver? Então, se nós orarmos em línguas, entre muitas outras coisas, o que acontece? Eu estou a orar numa língua que eu desconheço, e quem escolhe a língua e as palavras é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa de Deus. Uau! Eu oro muitas vezes, ó Senhor, eu não sei orar como convém para a igreja. Até pelos assuntos que eu tenho entre mãos, seja, sei lá. Então oro em línguas. Está a ver?
Mas eu também oro em português. Aqui diz. Devemos orar na nossa língua e em línguas estranhas. Posso cantar no nosso caso, somos portugueses, cantar em português, mas também posso cantar em línguas. Está a ver? Portanto, as línguas, o poder das palavras é monstruoso, é um poder monstruoso. Tanto assim que Jesus chama a palavra. Tem que ter algum motivo, não é? E como é que Deus criou os mundos? Com palavras. A ver? Deus, o Pai, o arquiteto, imaginou como é que ele cria as coisas. Os céus, estrelas, planetas, rios, mares, peixes, tudo. E Jesus deu palavras, olhou e deu nomes, palavras, que se chama matéria. É matéria, no mundo do Espírito. E o Espírito Santo materializou isso de forma humana, visível. Diz que no deserto o povo estava a desobedecer, ficou doente, e a Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra e os curou. Lembro-me quando eu estava a ler aquilo, eu pensei assim, mas mandou palavras e os curou, se dissesse assim, mandou injeções, como agora, contra a Covid-19, eu entendi agora palavras, agora eu percebo. Mandou palavra. A pessoa que aceitar a palavra é curada. Quem é que está a entender? Diga amém. É forte. Então, outra vez, Josué 1:8. Josué 1:8 diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite para que tenhas cuidado em fazer conforme a tudo quando nele está escrito. Não se aparta da tua... Fala. Para ti. Fala. Louva a Deus porque isto é verdade. Eu tenho... Agora queria dar Josué 1:8. Vamos ler outra vez Josué 1:8. Amanhã eu vi já, vou continuar com esta lição mais para a frente. Vou ensinar mais para a frente. E mais para a frente. E mais para a frente. Josué 1:8. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Digam todos comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diz a palavra de Deus. Esta também que fala assim. É? Essa é outra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu devo falar de acordo com o que a Bíblia diz de mim, das circunstâncias, etc. Se Jesus aparecesse em carne e osso, ele ia falar tal e qual como está aqui na Bíblia. Medita nele, limpa a tua cabeça com as ideias que não são de Deus e depois de Deus, para que tenhas cuidado em fazer. Medita, acredita. Lembra Marcos 11? Na verdade vos digo, qualquer que disser este monte que lança no mar, não me duvidais do seu coração, mas o que é que se fará aquilo que diz? Está a ver que eu já devo ter dito tanta vez, que eu posso dizer isto assim de cor e salteado. Na verdade, digo, qualquer que disser este monte lança-te no mar, não duvidar do seu coração, mas o que é que se fará aquilo que diz com a boca, tudo que se é com a boca e é acreditado no coração, isso vai acontecer. Então eu tenho que aprender a falar assim. Posso ver uma mãe? Então, as nossas palavras têm poder para mudar as circunstâncias. Quando tudo parece pior, não atente para o mal que está à sua frente, mas atente para a palavra de Deus. Eu sou um filho de Deus, sou mais vencedor. Então eu tenho muitos versículos que falam sobre isso em vários livros. Por exemplo, neste que diz, há poder em suas palavras, há um capítulo, vamos ver qual é, que acho que é o 14, vai ver. Versículo 14 diz práticas, então é isso. Agora que já aprendemos o poder que há nas nossas palavras, temos que colocar estes princípios em prática, como semeando, ou seja, falando, aquilo que queremos colher. Por isso é que eu disse, é tempo de semear palavras, é tempo de semear palavras.
Não se aparta, já disse, não deixes que a tua boca fale o que lhe apetece. Não deixes que a tua boca fale o que tu vês, o que tu sentes. Fala apenas o que o livro diz de ti, da tua saúde, das tuas finanças, etc. Então, se você se limitar a ler o livro e apenas concordar, amém, e dizer, amém, é isso, é muito bom, sim senhor, eu acredito, mas não falar, vai acontecer o quê? Nada. Há uma história verdadeira. Havia um mendigo em Nova Iorque que morreu à fome, desidratado, inverno, no meio da rua, vivia no meio da rua. E pronto, as pessoas, a polícia e o hospital disse, epá, o homem vivia aqui há não sei quanto tempo assim, nem sei como é que ele aguentou tanto. Então, tiveram a fazer uma autópsia e descobriram que amarrado à cintura dele, ele tinha um cinto que ele próprio fez, tinha $1 milhão. Porquê que ele tinha $1 milhão e morreu à fome? Ele tinha dinheiro. Porquê que ele morreu? Perguntar aqui à Ruth. Aqui, filma aqui, ó. Ruth anda cá com a máscara e tudo. Porquê que ele morreu à fome? Ele tinha dinheiro. Tu tens $1 milhão. Tens? Não. Tens. Mas estás a passar fome? Não. Então porquê que aquele homem morreu à fome? Porque não usou o dinheiro que tinha? Exatamente. Ele tinha dinheiro, mas não usou. Não. Então é isso que eu quero também dizer. Você também tem poder na sua boca e no seu coração. A ver? Só que você tem que usar. Se você só... Amém. Tem outra história que era assim. Um homem vinha no deserto de Saara e teve um problema na moto. Então ficou perdido e esgotou a água, esgotou todo. Já estava... quando o encontraram, não é? Depois de helicóptero, etc., ele estava praticamente a morrer. E os médicos vinham com aquelas coisas que eles põem não sei onde, e diziam assim, este homem tem 1 hora de vida. Até mais. E o senhor que estava quase a morrer dizia, eu acredito que se eu beber água, não morro. Beba, homem. Eu acredito que se eu beber água, não morro. Oh, homem, toma água, está aqui. Eu acredito que se beber, não vou morrer. Pum, morreu. Agora vamos perguntar a esta Ruth. Anda cá, Ruth. Esta é uma pergunta mais difícil. Ele acreditava bem? Não, Exatamente. Porquê é que ele não acreditava bem? porque ele não o fez. Não, mas a minha pergunta é verdade que o pensamento dele era verdade ou era errado? Era Ele disse, errado. mas não era. Porque ele disse assim, eu acredito que se eu beber... Ele acreditava. Sim. É verdade. Então, o acreditanço dele era verdade ou não era? Sim, era verdade. Mas não chegou. Não, Porquê? porque ele não bebeu a água. Porque ele não bebeu. Então, ele acreditou. Sim, Pô, é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Há muita gente que vai ler estes livros e diz, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Mas diz para ele. Mas nunca diz, não semeia, não fala. Está a ver? É por isso que, quando eu às vezes estou a pregar numa igreja, e eu digo, fala comigo. E há sempre irmãos, abre a boca e canta, aleluia. A ver? Mas se estiver a ver o jogo do Sporting contra o Benfica ou assim, mas quando é a falar as coisas de Jesus, não me apetece, estou cansado. Ele tem que acreditar e falar. Fé vem por ouvir, e depois sai por falar e agir e acreditar. Certo? Está a ver?
Ele tem que acreditar. Bem, então continuamos. Está a ver que você tem que ler este livro muitas vezes. Porque se não semear nada, não vai colher nada. E tem que falar. Bem, então, práticas. Verdadeiramente, Ele, Jesus, tomou sobre si mesmo as minhas dores e enfermidades. Ele foi ferido pelas minhas transgressões, meus pecados. E o castigo que devia estar sobre mim foi posto nele. E pelas suas pisaduras ou chicoteadas eu já fui curado. Se eu fui curado, estou curado. Viverei longos anos cheio de saúde. Está a ver como é que eu falo? Outra prática. Esta devemos dizer muitas vezes. Para a gente semear uma sementeira grande. A ver, em vez de semear só 1 metro quadrado, uma coisinha pequena, semeia hectares e hectares de semente de saúde. Certo? Outra. Está a ver? Lá está. Estou aqui a dizer, irmãos, quando eu vou à igreja, eu digo, fala. E é aqui nas minhas barbas. Veja só, meu irmão, aqui nas minhas barbas, no estúdio também. Só houve 2 pessoas que disseram amém, sim e tal. Temos de vencer a preguiça de falar. Eu tenho que falar, porque quando eu falar as coisas de Deus, eu estou a semear. Eu preciso semear para depois colher. É tempo de semear. Está a ver? Bem, então diz aqui assim, porque eu já li o Deuteronômio 28, mas eu tenho outras. Porque eu honro a Deus com os meus dízimos e ofertas. Está a ver? Ele abre as janelas dos céus e me traz uma grande abundância. E amarra o diabo. Eu semeio muito, cada vez mais, por isso eu colho cada vez mais, porque está escrito, dai e ser-vos a dado. Com medida com como medir, é com essa que Deus me vai medir de volta. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Eu digo, Deus está a suprir todas as minhas necessidades, de acordo com as riquezas dele. Eu digo, eu semeio, eu faço, eu acredito. Eu digo, eu semeio, eu faço, eu acredito. Está a ver? Então, em relação a andar em amor, tem muitos versículos aqui também. Está a ver? Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor. Então eu digo, eu sou um servo do Senhor, eu não entro em contendas. Eu ensino e corrijo e instruo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dá arrependimento para conhecer a verdade e se tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Eu não julgo para para eu não ser julgado. Porque senão, com a medida com que eu julgar os outros, é com essa que me vão julgar a mim. A ver, eu falo isto para mim. A ver? Aqui diz 1 Coríntios 13, diz o amor é muito paciente, bondoso, nunca é invejoso, ciumento, etc. Então eu falo isso para mim, eu digo assim, eu sou paciente, sou bondoso, sou muito paciente. Claro, a minha mulher já não sou muito paciente. Não sou? Samara? A ver, porque é que elas estão a brincar. Conclusão, não colhem. Sim. Professor, não exijo que se faça o que eu quero, está a ver? Eu na minha casa mando sempre. Eu uma vez combinei com a minha mulher, a gente está com convidados assim numa mesa de uma cerimónia e tal, a gente está a comer nem dá conta, estamos a falar e a comer. Disse à minha mulher, quando tu viste que eu estou a comer demais, dá-me um ligeiro toque da perna. Mas ela, em vez de dar um toquezinho, eu não ouvi, e ela deu-me um gano a pontapé. Conclusão, nunca mais me diz nada, porque eu fiquei muito bravo. Pois agora é que eu vou comer. Ai. Tem outro livro que é este, Como Lutar contra o Diabo. Também tem passagens bíblicas muito importantes, que é no capítulo 12. Capítulo 12. Este aqui é muito importante. Sabe, muitas vezes as pessoas
são atacadas na mente, nem sabem que estão debaixo de ataques da mente. Quando você ouve dizer que uma pessoa está com depressão ou opressão, isso são demónios. E pode ser por vários motivos, ou porque a pessoa não perdoou, ou porque ela não vê o fim do túnel, ela não tem esperança nenhuma, não tem a mínima hipótese de vencer, ou por outros fatores. Mas tem solução. Então, a solução está na palavra de Deus. Aqui no capítulo 12, posso mostrar aí, capítulo 12, diz, o diabo ataca a mente. A mente é o campo de batalha. Então, eu falo assim para mim, eu ando na carne, mas não milito segundo a carne. Porque as armas da minha milícia, da minha guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, os castelos, os pensamentos fortes que o diabo quer montar na minha cabeça. Pensamentos errados. E o poder de Deus é poderoso para destruir os conselhos, já disse, pensamentos, e obrigar a minha mente a estar focada nos pensamentos de Deus. O diabo quer atormentar uma pessoa, fazendo-o lembrar de Judas que o traíram, ou dos seus próprios fracassos, ou dos erros que você cometeu, ou do fracasso que você tem ou teve. Então, quando é assim, eu digo ao diabo, anda cá, que já te vou dizer também. Tu lembras quando tu foste derrotado lá embaixo no inferno? Quando Jesus te bateu, andou aí a expor a tua cabeça com o nariz no chão? Ele não aguenta. E toda aquela opressão e aquela que tu não vais conseguir, desta vez estás tramado, tu vais morrer doente, não tens dinheiro, etc. Sai. São demónios. Está a ver? Outra vez o diabo usa aflições, pressão de circunstâncias más, que é falta de dinheiro, falta disto, daquilo, daquilo outro, e põe a pessoa com ansiedade, com preocupações, e outras vezes põe a pessoa a andar atrás de dinheiro. Você não deve andar atrás de dinheiro. Você deve andar atrás de Jesus. Jesus faz com que o dinheiro venha ter consigo. Você não deve ir atrás de emprego. Bem, deve ir atrás de emprego, se não tem, mas quero dizer, com fé em que quem vai dar o emprego é Deus. Está a ver? Está aqui Filipenses 4:8, muito importante, que eu diga assim para mim, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e onde há virtude e louvor a Deus, é nisso que eu penso. Eu obrigo a minha cabeça a estar focada em tudo que é bom, honesto, verdadeiro, etc. Quer dizer, eu digo isto, né? Mas às vezes não. Às vezes fico muito chateado. Só às vezes, não é que isso. A minha filha, que antes de casar morava comigo, nem se lembra de algum dia ter acontecido isso. Portanto, nenhuma arma apontada contra mim pode prevalecer. Se alguém tentar fazer alguma coisa contra mim ou contra si, ele não vai vencer. Então, qual é a solução? É fazer o que está aqui. Bem, vamos aqui outra vez. Vamos tocar outro hino que tem a ver com isto. Qual é que é? A palavra da fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não o problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo à voz do Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e em ti habite. Ora bem, tem aqui outro livro que é o PDC, Preparação Diária de um Cristão, e que é aquilo que a gente ensina na Igreja Maná a fazer, que é ter comunhão com Deus.
Muita gente até serve a Deus e diz, eu já sirvo a Deus. Quando você serve a Deus, você está-se a desgastar, a gastar energias. E você, quando serve a Deus, é como um telefone ou um tablet que está a gastar energia da bateria. Mas quando você faz o PDC, você está a carregar as baterias. E o PDC, como eu exorto, divide o tempo que é de ter comunhão com Deus em duas partes. A primeira, medita nos versículos bíblicos, estão aqui várias áreas. É o que eu fiz agora, mas fala para si próprio os versículos bíblicos. Está a ver? E principalmente nas áreas que você está mais necessitada, porque não vai conseguir fazer tudo isto. Na segunda parte, louva a Deus porque já é isto, já é aquilo, já é aquilo outro, já está abençoado. Louva a Deus porque já tem vitória e ora em línguas. É isso, basicamente é isso. E agora vamos ouvir esta música. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é por Deus em primeiro lugar. Sim. É oração, Sim. é fé e ação, Sim. com Ele tu vais ganhar. É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é por Deus em primeiro lugar. Sim. É oração, Sim. é fé e ação, Sim. com Ele tu vais ganhar. E o PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver.